baixo preço do bezerro no mercado. Isso também é um fator que o criador tem que tomar cuidado. E a gente vê o momento que a gente está passando agora, exatamente agora, a gente está saindo de um momento em que o bezerro passou por alguns meses ou até mesmo anos de um período de baixa. Quem acompanha uma palavra chamada ciclo pecuário, mais para frente a gente vai fazer alguma explanação nesse sentido, mas ciclo pecuário acontece periodicamente e a gente está vendo essa virada do momento que está agora, em que o bezerro estava num patamar de baixa e sinalizando agora 2019, com certeza 2020, uma subida de preço. Quer dizer o quê? Quer dizer que eu não estou falando que pecuária de cria é um bom negócio, mas que agora, 2019, principalmente 2020, tende a melhorar a performance de quem está trabalhando com pecuária de cria. Tá vendo, Neto? O ciclo pecuário, você colocou aí, olha, nunca ouvi falar disso, mas o que acontece? O ciclo pecuário é uma dinâmica de mercado que acontece em todos os países do mundo, em todas as pecuárias. No Brasil não é diferente, em que existe um momento que tem muita oferta de produto no mercado e essa oferta faz o preço cair. E qual é a resposta do mercado, do produtor com preço baixo? Então, se tem muita oferta, lei de oferta e demanda, o ciclo pecuário funciona assim, muito bezerro no mercado, o preço do bezerro cai. Tá? Porque o cara ele não tem dificuldade de comprar. Então, ele está indo ali, ele estrala o dedo, ele compra, o preço começa a cair, chega a um patamar, que é o que aconteceu há algum tempo atrás, meses, talvez um ano atrás, em que o criador, esse que nós estamos discutindo aqui nesse bate-papo, ele fala, olha, não dá para sobreviver vendendo um bezerro tão barato. Eu não consigo pagar minhas contas vendendo um bezerro tão barato. E aí o que acontece? Ele começa a matar vaca. Ele começa a matar vaca porque ele precisa sobreviver. E o que ele tem? Ele tem vaca, e ele mata vaca, e não é só ele, é o vizinho dele, é mais um, mais dois, mais três, mais 100. Aquele monte de produtores rurais matando vaca vai ter um chicote, um efeito contrário. Com o passar de alguns meses ou anos, né, com certeza anos, não são meses, começa a ter uma diminuição na quantidade de matrizes no rebanho nacional. Essa diminuição vai fazer com que menos bezerros sejam ofertados. Essa menor oferta de bezerros no mercado vai fazer com que o preço, porque daí o comprador de bezerro ele tem que disputar para achar o bezerro necessário para ele engordar, e aí ele começa a pagar mais. O ciclo pecuário, o que é? É esse movimento que existe de anos em anos, em que a gente tem maior ou menor quantidade de vacas no mercado, e isso vai produzir mais ou menos bezerros, e isso vai interferir no preço. Eu espero que eu tenha sido sucintamente assim conseguido explicar, mas por que eu trouxe isso daí? Porque dentro de pontos críticos que a gente está conversando, pode chegar esse momento em que o produtor ele está lá e ele fala, nossa, será que ano que vem o bezerro vai estar bom? Será que eu não tenho que começar a mudar o meu sistema de produção? Porque quem fica antenado em ciclo pecuário, ele pode antecipar o movimento, é um jogo de xadrez. Gente, negócios é um jogo de xadrez. Negócios é estratégia. Xadrez é estratégia. Então, o produtor, que ele é profissional, ele tem que estar vendo como está funcionando a dinâmica de mercado e aonde ele vai chegar com isso daí. Então, preço baixo do bezerro no mercado é problema para o produtor, porque é menos remuneração, é menos dinheiro no bolso, e ele pode ser monitorado ou ele pode ter suas causas. 11º fator, que pode ser um ponto crítico, que pode causar problema, é mão de obra. E quando eu coloco mão de obra, eu coloquei 2 subdivisões aqui em mão de obra. Nós temos 2 pontos críticos com mão de obra: custo e quantidade. Lógico que qualidade nós vamos chegar também, mas custo de mão de obra em determinadas regiões do Brasil ou do mundo, nossa, se a gente for pensar no mundo, é um cenário até pior, é um cenário até mais difícil. A mão de obra ela tem ficado tão cara que ela começa a ser um ponto crítico para o sistema de produção. Aquele pecuarista, aquele fazendeiro, em que ele não está se antenando, se antecipação a esses movimentos de mercado, se vai sobrar ou faltar mão de obra. Essa mão de obra está difícil, essa mão de obra está ficando cara demais, essa mão de obra está sendo roubada por outro mercado, ele pode ter uma grande surpresa também. Então, são mais fatores que podem estar prejudicando. Mão de obra,
também é um fator de ponto crítico que tem que ser controlado. E por final, eu fiz 12 levantamentos de pontos críticos para conversar com vocês. Eu coloquei aqui também alto consumo de medicamentos. É aquela fazenda que tem assim, toda hora pedindo, traz remédio, traz remédio, traz remédio. Isso por diversas causas, eu não sei se vocês já viram isso daí, eu dou consultoria. E aí o lado positivo de ser consultor é que você visita tanta fazenda e que você visita tanto sistema de produção diferente e que você começa a achar diferenças regionais, diferença de dono, diferença de mão de obra, diferenças de cultura. Isso daí só soma, né? A gente acaba virando uma biblioteca, um livro que anda, porque você vai adquirindo tanto conhecimento. E o alto consumo de medicamentos é uma coisa que eu vejo em várias fazendas, que eu chego lá, e quando eu começo a buscar informações, é uma coisa que me alarma. A falta de instrução ou os problemas que estão relacionados a isso. Eu coloquei isso como ponto de controle, porque apesar de não ser uma categoria de investimento ou de custo tão alta, como é a nutrição, a sanidade também despeja um rio de dinheiro ali dentro. Então, toda hora a fazenda de cria está assim, traz remédio, traz terramicina, traz Borgal, traz para diarreia, traz para isso. E isso daí, a hora que você vê a conta que o cara está pagando lá na lojinha, às vezes ela é uma conta muito alta. Isso daí, a gente pode monitorar os problemas que estão acontecendo e esse dinheiro que estava sendo gastado mal gasto vai parar onde? No bolso do produtor. Baixa taxa de prenhez. Quais são as possíveis causas? Eu fiz uma lista grande mesmo. Eu gastei algum tempo aqui pensando e falei, o que pode? Eu fosse checar com o meu cliente e falar assim, olha, pode ter sido isso, isso, isso e isso, e o que a gente pode fazer para que aquilo não aconteça, tá? Vamos lá, vamos anotar. A primeira causa que pode causar uma baixa taxa de prenhez quando a gente fala em monta natural são as doenças reprodutivas. Quando eu estou falando de doenças reprodutivas, são doenças que podem interferir na fertilização e na mortalidade embrionária. Eu vou falar essa causa e eu vou falar de frente para vocês aqui agora o que seriam as medidas que aquela fazenda teria que estar fazendo para prevenir ou utilizar como tratamento. No caso de doenças reprodutivas, eu estou falando em touros ou mesmo nas vacas, essas doenças reprodutivas elas podem estar lá no rebanho e elas estão no rebanho, isso eu vou garantir para você, e elas vão causar uma baixa taxa de prenhez. E aí a prevenção e o tratamento é o quê? Criar programas de diagnóstico, criar campanhas de vacinação ou estratégias de vacinação e fazer descarte dos animais positivos. O grande problema das doenças reprodutivas é que elas são silenciosas. Eu falo que doença boa é aquela que mata. É igual, pensa numa coisa que vai lá, um raio. Tá, matou, falou, aqui tinha um problema, liquidou, mas eu vou criar a solução. Um raio na cerca. Um raio na cerca, mata lá 30 animais, aí você vai ficar bravo, você descobriu o problema, você vai botar isolador, você vai botar para-raio, você vai botar um monte de coisa. O problema das doenças reprodutivas é que elas estão no rebanho, elas estão criando dano, a maioria dos produtores não estão medindo, e aí, consequentemente, o que acontece? Ele não mede e o prejuízo está sendo causado, ele só vai ver lá na frente. Se eu pegar a média da fazenda brasileira e fizer um exame de sorologia para leptospirose, eu estou falando de pegar 1 milhão de fazendas e fazer sorologia para leptospirose, eu vou encontrar em todas as fazendas uma infestação entre 50% e 70% dos animais. É altíssimo esse índice. É altíssimo. Mas o que eu estou ficando chocado, que eu quero falar para vocês, é que todo ano eu chego lá e encontro produtores rurais que trabalham com clínico e falam assim, eu não sabia que eu tinha que vacinar para leptospirose. Eu não sei se vocês já viram isso daí, mas eu chego e a vacina, o pior é que é barata, tá? Dentro do componente financeiro, 2 aplicações por ano, pode ser que 2 resolvam, pode ser que não, a gente tem que desenhar para cada sistema de produção. Mas a leptospirose ela é uma das principais causas de perda embrionária, de aborto, e é fácil criar uma campanha, é fácil fazer sorologia, não é tão caro você fazer uma amostragem a cada 2 anos, e você vê até mesmo, olha que loucura, onde o Marcelo chega nas fazendas. São 24 sorotipos de leptospirose, e a maioria das vacinas tem 5 sorotipos, os mais prevalentes. Será que você está tendo um sorotipo naquela região? Pode estar lá no Rio Grande do Sul, comprando uma vacina e você tem um sorotipo diferente do Paulo, que está lá na Bolívia, da Ingrid, que está aqui em São Paulo, do Douglas, que está no Paraná, e assim por diante. Esse pessoal que está lá em regiões diferentes
e vocês estão usando o mesmo produto e pode ser que você tenha um sorotipo prevalente lá e que você está gastando dinheiro comprando vacina, tempo vacinando. Olha lá, isso aqueles que vacinam e o sorotipo não é o adequado. E se você não fizer uma amostragem, você não sabe quais são os sorotipos, você não usar estratégia, você nunca vai estar controlando de verdade. Isso sem falar em outras doenças, brucelose, né, que hoje tem campanha nacional, o índice tem que diminuir com o passar dos anos do problema da brucelose, e depois a gente vem em BR, BVD, e consequentemente ganhando maior destaque, e por sinal, um impacto até muito maior do que outras, a neóspora, que não tem tratamento e que hoje, quando a gente começou a fazer diagnóstico, principalmente eu que trabalho também com transferência de embrião, é alarmante algumas propriedades que têm alto índice de perda gestacional e você começa a testar rebanho para neóspora e a gente conseguiu encontrar rebanhos com 40% dos animais infectados por neóspora. Então, doenças reprodutivas é uma causa grande que pode estar interferindo na taxa de prenhez. Uma das maiores causas de baixa taxa de prenhez é o anestro nutricional. Opa, peraí que alguém mandou uma mensagem. O processo de amostragem é viável mesmo em grandes propriedades? Eu nunca chego fazendo amostragem ou criando custo em propriedade nenhuma se eu não tenho métrica. Aquele cliente zero que não tem informação nenhuma, eu começo a arrumar o que eu posso. Manejo, começar a produzir informação. Esse é o ponto zero. Se o cara não tem informação, para que eu vou dar custo? Vamos lá e acerta com ele para que ele consiga começar a controlar. Beleza. Um outro material que vocês podem solicitar para mim no e-mail que vocês vão mandar lá no contato @agriadm.com é uma ficha de controle de inventário mensal. Fala, Marcelo, eu quero, tá? Grita comigo, manda uma mensagem, assim, lembra daquela ficha que você falou? Gente, isso é o ponto zero de uma fazenda. É aquela fazenda que não controla, e a maioria, você quer mostrar serviço naquela fazenda, você não tem que criar custo para o produtor. Você tem que chegar para ele, entregar aquela ficha e falar, começa a produzir informação. É tão fácil, porque são os nascimentos do mês, as mortes do mês, as vendas e as compras do mês. Com isso, você vai controlar o estoque de rebanho. E você vai, com esses dados, começar a saber se a morte, se a perda, se o nascimento está dentro do normal ou não. O problema disso é que você e o produtor, ele tem que ter paciência. É um problema que a gente tem, quem dá consultoria, é que demora você chegar a mostrar o seu serviço. Você verdadeiramente vai estar mostrando o seu serviço depois de um ano de coleta de informações em que você vai sentar com aquele cara para falar, bom, a gente descobriu onde a gente está. E agora que a gente descobriu onde a gente está, a gente pode traçar estratégias. O bom consultor, ele não está criando despesa, ele está ajudando o cara a gastar menos. Ele está ajudando o cara a gastar menos errado e que depois ele possa fazer o investimento correto. Então, Matheus, o processo de amostragem eu acho que é viável a partir do momento que você identificou o índice e aí você vai procurar o que está acontecendo. Como que eu vou saber se eu tenho que dar atenção ou não àquela doença, ou pesquisar ela ou alguma coisa? De novo, quem não tem informação não tem nada. Se você não está medindo a taxa de prenhez, se você não faz estação de monta, você nunca vai saber. E aí, você está à mercê da propaganda do mercado que está querendo te vender serviço, que está querendo te vender insumo, que está querendo te empurrar. E o produtor rural, na sua pouco conhecimento ou na sua santa ignorância, ele é um ávido comprador para um monte de coisa que ele não precisa. Tá bom? A Bárbara me perguntou se na primeira estação de uma vaca não emprenhou, ela deve descartar essa vaca. Nós estamos falando então de baixa taxa de prenhez. Eu vou abordar esse tema. Devo ou não descartar aquela vaca? Vamos pensar de uma maneira diferente. Vamos falar que você tinha um barracão, e que esse barracão é uma confecção, e que lá você tinha 50 costureiras com a máquina de costurar. Tá bom, elas são as suas vacas. E de repente, uma máquina quebra ou uma costureira começa a não trabalhar, e vem mais uma, e mais uma, e mais uma. E elas estão recebendo salário. Do jeito que a tua vaca está comendo sal, do jeito que a tua vaca está comendo pasto. Pior ainda, se você fizer uma conta, que aquela vaca tem um custo mensal. Se você tirasse ela da propriedade, olha como que eu gosto de provocar o produtor rural. Se você tirasse aquela vaca da propriedade, que não vai te dar retorno, porque ela não emprenhou e não vai parir, e vendesse ela e alugasse para uma outra pessoa colocar a vaca, aquela pessoa, a preço de mercado hoje, tá? Ela estaria te pagando entre 30 e 35, talvez 40 reais por mês, só para que você deixasse comer o pasto. E você está, então, tentando responder a tua pergunta, você tem que descartar ela ou não,
você está dando chance para um animal que gastou 30, 35, 40 reais por mês, ela não te deu retorno, ela te deu esse custo, mais o sal, mais a mão de obra, o celular, a caminhonete, o diesel, tudo em cima da vaca, e ela não entrega produção. Então, gente, só tem dois jeitos dessa vaca remunerar o produtor. Os dois jeitos são, ou ela desmama o bezerro, ou ela vira carne. Agora, quando você assumiu deixar aquela vaca brincar de ficar na sua fazenda hotel e ela não te devolver nenhum outro dinheiro, você está prejudicando todo o teu negócio. Por quê? Primeiro que você pode estar dando chance para doenças e problemas. Ela pode não ter emprenhado porque ela não é um animal adaptado. Ela pode ter doenças que você poderia estar descartando. E se você for lá e descartar esse animal, você consequentemente está selecionando. O que acontece é isso. Se você começar a parar de olhar a fazenda como fazenda e olhar a fazenda como negócio, você vai ter muito mais lucro a longo e médio prazo. Não interessa se ela é novilha, se ela é primípara ou se ela é multípara. Bom, se você fosse pensar em dar chance para qualquer categoria, deveria ser a primípara. A novilha, que é aquela que nunca pariu, é o primeiro empore dela, ela não pode ter chance. Porque se ela tinha peso e condição adequada, tá? E ela não tinha ninguém para encher o saco dela no pé dela, por que ela não emprenhou? E se você não descartar aquela novilha, você não está fazendo seleção. Ela vai ficar 6, 7, 8, 9, 10 anos na sua fazenda e você tem que justamente selecionar os animais que são adequados para o sistema de produção. Não dá para dar chance para a novilha. Não dá para dar chance para a multípara, porque a multípara ela já não tem mais o estresse, ela já sabe ser mãe. E se olha, desculpa, se você que errou e as suas vacas não emprenharam, quem tem que tocar é o dono. A gente não pode ficar dando chance, nós temos que trabalhar. O empresário profissional, ele tem que cuidar dessa lista de pontos críticos para não ter a baixa performance. Nós temos que parar de arrumar desculpa para o problema que está acontecendo depois. E nós temos que começar a trabalhar o antes, na preparação para garantir resultado. Então, descartar as vacas é essencial. A gente tem que trabalhar com animais adaptados, a gente tem que trabalhar com o manejo correto e a gente tem que descartar o infértil. Se for primípara e você quiser dar chance, o problema é teu. Se for eu não vou dar chance. Por quê? Porque tem tecnologia hoje que permite que você tenha resultados excepcionais de prenhez com primíparas. Excepcionais. Então, a fazenda de baixa performance hoje, ela tem que rever o seu modelo de negócios. A Márcia escreveu aqui, mas a vaca é bonita. Vou te responder uma coisa, Márcia. É por isso que você nunca pode dar nome para vaca. Você não pode chamar a vaca de estrela, você não pode chamar a vaca de corintiana, você não pode chamar a vaca de bonita e dar nome para ela. Se você der nome, você cria amor. E se você criar amor, você não vai descartar. Faz um favor para você, faz um favor para o sistema de produção e dá número, porque ela só é mais uma. E a hora que ela não te remunerar, você vai descartar ela. Tá bom, Márcia? É assim que a gente tem que pensar. Todas as coisas que podem estar interferindo em baixa taxa de prenhez da vaca, tanto no IATF como no touro, o anestro nutricional é um dos principais. E como que eu vou combater isso hoje? Primeiro, acertando a taxa de lotação da fazenda. Animais de bom score corporal, mesmo assim, ainda vão ter um anestro temporário até que volte a ciclar. E aí que vem o segundo segredo de uma pecuária de cria eficiente, é usar IATF. Não é usar IATF de inseminação. Opa, vou corrigir o que eu tenho para falar aqui. É usar a terapia hormonal para fazer com que a vaca cicle. E aí depois a gente pode um outro dia fazer um bate-papo, vai ser um prazer, em que eu vou explicar por que a terapia hormonal é tão importante para um sistema de cria. Não é inseminação, não. Se você quiser ser só protocolo da tua vaca, solta touro. Faz isso, tem cliente que eu indico isso. Olha, esse ano tem um cliente que está com problemas na propriedade, problemas na família, problema com mão de obra, problema com um monte de coisa. Tem um monte de coisa que não dá para fazer. Não tem logística e tempo para ficar pensando em inseminação, peão, sêmen, não sei o que lá. O que nós vamos fazer? Soltar touro. Nossa, igual todo mundo faz, 95% do Brasil faz, de uma maneira profissional. Eu estou desenhando com ele como que ele vai soltar touro de uma maneira que garanta o máximo do índice. E para garantir o máximo do índice, eu tenho que tratar o anestro. E para tratar o anestro, lógico, tem boa condição corporal, o próximo passo é vir com uma terapia hormonal, uma parte do protocolo, não é o protocolo todo, e eu consigo destravar aquela vaca e fazer a vaca ciclar. Eu não sei se vocês já estão usando isso como estratégia nas fazendas por aí, mas
é uma das principais coisas que vocês têm que estar pensando em aprender quando você está pensando em cria, quando você está pensando em sistema de produção, entender que a palavra da hora não é IATF. Eu estou cansado dessa propaganda do mercado. Sabe, eu fico tão reativo a isso tudo que ninguém me chama mais para aquelas congressos de veterinária falando para vender sêmen, protocolo, não sei o que lá. Por quê? Porque eu não tenho saco para ouvir pressão mercadológica. Na verdade, o que eu quero mostrar para o meu cliente é que se ele quiser, ele insemina. Lógico que tem um fator importantíssimo de qualidade genética que você pode colocar no teu rebanho. Mas a coisa que mais interessa numa fazenda de cria é fazer bezerro, qualquer touro, de um Jersey, desde que tem, ele tem alguma coisa para vender. E aí, nós precisamos garantir bezerro. Aí entra o protocolo. Aí vai entrar o protocolo de terapia hormonal para fazer a vaca ciclar. Então, o anestro é uma coisa que vai interferir na taxa de prenhez, tem que ser combatido. A fertilidade de touros é um sério problema e, periodicamente, você pode estar controlando isso daí com exame andrológico. Não adianta achar que você comprou um touro, veio com o exame andrológico, tá bom. Ou não adianta achar que você fez o exame andrológico ontem e estava bom. Sabe? Então, você precisa saber. Não adianta você estar lá achando que porque o touro está bonito, ele vai estar garantindo. Uma fazenda de cria, o pecuarista profissional, ele tem que estar atento. Meus reprodutores estão em quantidade e qualidade suficiente para atender a demanda? Garanta isso daí através dessas estratégias. Quantidade de touros também. Eu cheguei a fazer uma auditoria numa fazenda uma vez que o cara me chamou de São Paulo para ir no Mato Grosso do Sul e ele falou assim, olha, o meu problema é que o índice da fazenda está baixo demais. Esse índice para ele era muito pouco. Resumindo, esse cara tinha 4.000 vacas, ele tinha 6 touros. 4.000 vacas. Aí eu cheguei na fazenda, eu viajei de Prudente à fazenda, com 380 quilômetros, eu comecei a andar tudo lá, o cara estava em São Paulo, eu com o gerente dele, conhecendo os pastos, conhecendo o tipo de gado, fazendo levantamento, pegando, lógico, pedindo um inventário, olhando a fazenda de cima, é isso que eu estou falando para vocês, quantos hectares vocês têm, tentando na minha cabeça estimar a taxa de lotação, olhando a score corporal das vacas, perguntando como que ele fazia o manejo reprodutivo. Quantos touros você tem? 6. Falei, cara, como que vocês querem reperformar? Ah, não, mas a gente faz inseminação. Pior que eles faziam inseminação, eles faziam IATF uma vez, nem sei se faziam bem feito, aí eles ainda iam observar cio, aí o peão não olha cio bem, e aí que ele ia usar 6 touros naquele monte de vaca. Pô, a gente teve que mudar tudo. Eu tive que dar uma aula pro cara, pegar na mão dele, igual uma criança que está aprendendo a andar de bicicleta e falar assim, vem cá, deixa eu te explicar. Mas ele estava sendo bombardeado por algumas propagandas de que a ação de monta tem que ser curta, de 60 dias, que você tem que usar pouco touro, que você tem que usar a IATF, mais um recinto, mais não sei o que lá. Isso não serve para todo mundo, isso é propaganda da indústria. A gente tem aqui, como consultor, ou você que está me assistindo que é veterinário, simplesmente falar, ou produtor rural, simplesmente falar assim, para de cair nas armadilhas, olha o sistema de produção e faz o que precisa para garantir lucro. Mas é isso que acontece. Tem estouro por 4.000 vacas, é para chorar, mas era real. A gente que da consultoria, a gente anda, a gente vê muita coisa. Pior que aquilo já tinha prejudicado aquele produtor, ele já tinha perdido dinheiro, e quando ele foi me chamar, ele já estava assim, cara, imagina o dinheiro que ele podia ter ganho se ele tivesse trabalhado direito. Tá? É aí que eu quero chegar, é nesse ponto. Vamos lá, mais uma causa. Libido dos touros. Esse é um outro problema, não é tão agravante, tá? Como a fertilidade ou como a quantidade. Pode acontecer aquela situação de que o touro não tem tesão. É libido, né? E aí o que acontece? Você tem que pegar e você tem que, não é ficar fazendo exame, não. Se você procurar, um dos maiores pesquisadores mundiais chama Peter Chenoweth, tá? O Peter Chenoweth é um australiano. Ele hoje é professor da Universidade do Kansas, nos Estados Unidos. Ele é a maior assumidade em exames de libidos em touros. Se você pesquisar, vai aparecer o nome dele. Hoje existem protocolos. Você pode fazer um teste e examinar os libidos de touro. Eu acho isso muito pouco prático de se aplicar. Né? Eu acho que o bom veterinário que está desenhando a reprodução de uma fazenda, ele tem que treinar a equipe. Eu tenho que fazer com que a minha equipe de campo, aquela equipe de roda, aquele capataz do todo dia, ele tem que ter a liberdade de chegar para o gerente dele, ou para o proprietário, ou principalmente para o veterinário que auxilia, e falar assim, eu não gosto daquele animal. Mas ele tem que ser convidado para fazer isso. Porque ninguém vai ficar dando essa informação, ou ele vai poder achar que você tem medo de ser retalhado.
E a gente tem que fazer treinamento de recursos humanos, gente, na minha opinião, é fazer recursos humanos participar. Hoje está cheio também de consultor, está cheio de técnica milagrosa falando de um monte de técnicas, de curso de recursos humanos, de um monte de não sei o que lá. Na verdade, o ponto básico para a gente começar é criar relacionamento de confiança com pessoas, é chegar lá, pegar na mão deles, saber conversar. Não é que a gente tem que ser mole, não é que a gente tem que ser duro demais, a gente tem que ser para convidar aquelas pessoas a ter coragem de ser participativo. Isso acontece comigo, eu vou falar com vocês, eu sou consultor para muitas fazendas. E eu tento estabelecer um grau de ligação tão grande que hoje a grande parte dos gerentes de fazendas, muitas vezes eles ligam direto para mim. Não que ele não tem que ligar para o dono, mas eu estou falando assim, a gente tem que ser aberto a tirar dúvida e ensinar tanto, igual eu estou disposto a fazer aqui com vocês. Eu não estou assim falando, nossa, eu não posso ensinar ninguém, senão eles vão roubar o meu mercado. Não, gente, eu estou passando aqui, ó, porque quanto mais a gente transferir conhecimento, mais a gente vai ser autoridade, mais a gente vai ter reconhecimento. E você, lá no campo, sendo dono da fazenda, ou sendo principalmente o consultor que vai estar trabalhando lá dentro, o veterinário, o agrônomo, o técnico agrícola, você chegar lá e você transferir conhecimento e convidar aquela pessoa a participar, ela vai te trazer muito problema que vai ajudar a performance da empresa. Tá? Vamos ver mais uma mensagem aqui. Quantos touros por vaca? Controverso esse assunto, né? Na verdade, se você for pensar, gente, que quanto mais touro você está colocando na fazenda, é mais dinheiro parado. É uma categoria, lógico, você tem que investir nela. Eu sou muito contra esse papo de que quem faz IATF com 1, 2, 3 sincronizações não precisa de touro. Eu não consigo pensar, eu, Marcelo, dando consultoria, que quero garantir dinheiro no bolso do meu cliente, eu não consigo pensar numa fazenda de cria sem touro. A gente precisa do touro para garantir uma performance adequada. Afinal, mais vale um bezerro, filho de qualquer pai, do que bezerro nenhum. Então, o que acontece? Lógico que com o uso de tecnologia, você pode diminuir a necessidade de touro ou não. Vou responder essa pergunta falando em média Brasil. O Brasil, como média, é 1:30. Em regiões melhoradas, ambiente ideal, local plano, sombra, raça, um monte de coisas que vai interferir no touro, você pode chegar a 1:40 ou 1:50. Lógico que quanto maior a pressão de vacas por touro, se aquele touro se machucar ou tiver um problema, é muita vaca que está vazia. Normalmente, mesmo em fazendas espetaculares, eu recomendo no máximo um touro para 40 vacas. Por quê? Porque eu quero garantir bezerro. Eu tenho que ter peão bom demais, dono bom demais e fazenda boa demais para ir acima de 1:40. 1:40, 1:35. 1:30 já é uma coisa que muita gente usa e ela te dá uma segurança, mas às vezes você podia estar com 1:40 e aquele 1 que você está lá, podia estar usando o dinheiro dele para outra coisa. É um ambiente muito adverso. Se você chegar no Pantanal, por exemplo, ou em regiões áridas, desérticas, como o Nordeste, alguma coisa, ou uma savana, se a gente estivesse falando de África, ou esses lugares, a gente ia estar falando até de 1:10. Olha que loucura. Existem sistemas de floração que eu vou chegar para o cliente e falar assim, 1:15. Por quê? Porque aquelas vacas podem estar indo um grupo para lá, outro para lá, outro para lá. Áreas de pastagem com baixa lotação, não estou querendo falar que a fazenda é ruim, mas sistemas de clima temperado, em que a grama é diferente, em que a taxa de lotação nós estamos falando de 0,3, 0,4, 0,5, talvez 0,6. Nós estamos falando de grande extensão de área para uma quantidade determinada de animais. Você tem que usar uma taxa de touros maiores, porque um grupo pode ir para lá, o outro grupo pode ir para lá, e pode acontecer que você não tem. Mas o que eu estou falando é o seguinte, não dá para pegar uma receita e falar que tem que ser tanto. Você tem que saber qual é o ambiente que está sendo explorado. E se for, é muito fácil. Você falar para mim que é Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás, região plana, clima tropical, às vezes árvore boa, ou 1:30, 1:40 hoje é tranquilo, dependendo da raça que você for usar. Agora, você fala para mim que é Pantanal, ou que é Nordeste, numa situação árida, ou que seja qualquer outra situação muito grande de desafio, pode ser muito mato, pode ser que a fazenda é suja demais, pode ser que é muito montanha. Nessas regiões em que o sistema ele é muito difícil, tomara que tenha um touro lá em cima e cubra ela. Porque daí garante o bezerro. Cada sistema de produção é diferente. Quer ver uma coisa? Se o teu pai pegar a sua fazenda, tá? A fazenda que é dele, dividir em duas e der para um irmão e para o outro, já mudou tudo.
muda toda a realidade, são equipes diferentes, são cabeças diferentes. Por mais que o ambiente momentaneamente seja igual, a dinâmica de planejar mudou. Eu tenho clientes que são irmãos e o jeito que eu planejo com um, eu tenho que planejar diferente com o outro, porque as cabeças vão pensar diferente, as equipes vão pensar diferente e, consequentemente, as respostas vão ser diferentes também. Os touros jovens são menos ativos, Neto colocou aqui. Depende do touro, depende da raça, depende do jovem, né? Se você colocar um touro com 16 meses, 15 meses, ele é menos ativo, mas um touro com 20 meses, muitas vezes já está produzindo um sêmen de grande qualidade. Aí não é uma questão de atividade, talvez é uma questão de experiência. Então tem N coisas, mas com certeza, se você tem touros jovens demais, existe uma estratégia que você tem que cuidar para você não ter problema de falta de experiência e você vai ter que trabalhar com isso daí no desenho. Eu já tive que fazer isso. O Marcos Pedro Bom tá lá no Nortão, hein, Marcos? Aí a TF mais o Recinque repasse daria 1 para 100 vacas. Você tem que fazer. Eu nem gosto do Recinque, tá, gente? O pessoal tá vendendo muito essa ideia. Não vou discordar demais aqui de vocês, mas eu acho que ela é mais uma ferramenta da indústria ou dos profissionais que estão vendendo serviço para garantir mais trabalho. Cliente meu que eu assessoro é IATF, para gado comercial, eu não estou falando de plantel, é IATF mais touro. Por quê? Porque se você ficar pensando em Recinque, em T-Sync, é custo, tá? Em tempo. A coisa que a gente mais quer numa fazenda de cria, como estratégia, eu devo ter clientes meus assistindo aí com certeza, o que a gente mais quer numa fazenda de cria, primeiro, é emprenhar a vaca. Segundo, emprenhar a vaca o mais rápido possível. E quando a gente começa a gerar essas estratégias de propaganda que está saindo aí na mídia, o que está acontecendo? Eu não concordo, tá? Eu sou um profissional que eu estou brigando contra o mercado falando, na minha opinião, não. Não por quê? Porque é mais um diário de veterinário, é mais um ultrassom, é mais um protocolo, é mais uma loja vendendo, é mais isso, mais isso, mais isso. E o teu touro podia estar resolvendo o seguinte, 20 dias depois ele já podia estar cobrindo aquela vaca. E se a gente pensar que a ATF já agregou o que ela tinha que agregar, normalmente a 50%, 55%, 45% de preço, você emprenhou rapidamente metade do teu rebanho. O resto, vamos pensar em acelerar. Para mim, o mais importante é tirar a vaca do anestro e emprenhar ela o quanto antes. Agora, se você estivesse falando de plantel, aí eu estou falando de vaca de leite, quem trabalha com vaca de leite, ou eu estou falando de gado PO, quem trabalha com rebanho de gado PO, aí pode ser uma outra coisa. Porque daí eu estou querendo aquele produto particular, filho de alguém, ou acasalado naquela determinada vaca. E aí, quando eu estou fazendo plantel, eu estou pensando em que eu vou ter genética. Aí aquilo se paga, aquele atraso operacional ou aquele custo extra, ele se paga. Mas em pecuária de corte comercial, no meu ver, não. Tá? Então faz ATF, solta touro e pronto. Vamos garantir índices altos. Vamos trabalhar para isso. Vamos ver aqui mais uma outra pergunta. Quanto mais touro na fazenda, melhor, dependendo do total de vacas? Ou um touro para 30, 40 vacas? Não. Quanto mais touro na fazenda, não é melhor. Senão você ia ter um touro para cada vaca. E aí você ia garantir o máximo possível de macho cobrindo vaca. Não. Tem que existir um número ideal. Por quê? Porque macho demais também dá briga. Se você tiver muito macho, é perda na propriedade. Mas também é uma perda de dinheiro, porque um touro custa caro. Hoje, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, um touro custa aqui hoje, um touro bom, de uma fazenda que seleciona, de 8 a 12 mil reais. Tá? Mas aqui na minha região eu compro mais barato, ou não sei o que lá, tudo bem, são coisas particulares. Ou você está comprando de uma região ofertando qualidade genética a um preço mais barato, ou você está comprando genética duvidosa, para mim não interessa. Mas o que acontece que hoje a média brasileira é de 8 a 12 mil reais, é quando você está comprando produtos que são de rebanhos que estão fazendo um sério programa de melhoramento. E quando você para pensar que você está deixando todo esse dinheiro empatado num touro, esse dinheiro podia estar em outra coisa. Então eu espero ter respondido essa pergunta. Aqui na região onde eu moro é mais área de pedra, tem que ter 1 para 25, com certeza. Não sei se eu usaria 1 para 25, depende. Se você usa IATF, eu acho que aí 1 para 30 dá para ir, mas depende do tamanho do teu cliente. Se o teu cliente tem pouca vaca, e aí é um touro só ou 2 touros só, é muito pouco touro, eu prefiro ter 3. Aí que entra particularidades na estratégia. Agora, se o teu cliente tem muita vaca e a fazenda é grande, e aí ele já vai ter um volume expressivo de touros, quando um não funciona, o outro está dando conta do serviço dele. Pode ser que isso daí também está acontecendo. Por isso que, dependendo da região, muda todo o plano.
Estação de monta também é outro tema controverso. Tem gente que não faz porque tem medo de fazer a estação de monta e sair prejudicado porque pode chegar lá na frente e não ter produto. E tem publicações que falam de estações de monta hoje extremamente curtas, não estamos falando curto de 70 a 90 dias. O ideal, tá, que eu preconizo nas propriedades são estações de monta acima de 120 dias. Gente meu, nenhum vai fazer estação de monta menos do que 120 dias. Eu estou falando de 120 para 150 ou mais. Normalmente são 4, 5, até chegando a 6 meses. O ideal é entre 4 e 5. O que vai mudar esse desenho, e aí eu vou ser questionado, ou você vai ler publicação em algum outro lugar, é que por que as pessoas querem fazer estação de monta tão curtas? Porque elas querem um período muito curto, sei lá, teoricamente são as vacas prenhas, para ter padronização do produto, ofertar aquele produto num conjunto melhor e trabalhar melhor o mercado. O problema é que, quando você vê as publicações de estações de monta muito curtas, você está vendo alguma coisa de uma região dos Estados Unidos ou de algum lugar em que nós estamos falando na qualidade nutricional, na qualidade do alimento, que ele é uma planta de clima temperado, que ele tem altíssima proteína e energia, principalmente proteína. E quando você compara com ambientes tropicais, que é igual ao Brasil, nós estamos falando de Brasil, que é nosso alimento, que é a braquiária, que é o pasto brasileiro, é de baixíssima qualidade nutricional. Isso daí reflete na performance da vaca. Consequentemente, vai refletir no meu plano de uma estação de monta. O que acontece? Uma vaca pare, se ela pega uma dieta de alta qualidade, ela vai sair daquele anestro que eu tinha conversado com vocês. Rapidamente, ela vai emprenhar mais rápido. Porque no Brasil, nós não temos essa dieta de alta qualidade. Olha que eu ando no Brasil, hein? Eu ando muito. Você tem aquela vaca parindo e ela vai comer um pasto de baixa qualidade e ela tem um longo período de anestro. E aí, qual é o problema? Se você faz uma estação de monta muito curta, ela nem chegou a sair do anestro e você está terminando a estação de monta e aí a performance reprodutiva ela é seriamente comprometida. Então nós temos que tomar cuidado. Fazer a estação de monta, primordial. Usar hormonioterapia hoje é o plus. Não estou falando que tem que usar. Depende de cada um do seu plano. Se você puder fazer estação de monta, que isso eu vou considerar obrigatório. Tá? Eu não vou trabalhar com cliente que não faz estação de monta. E depois, se ele puder, nós vamos fazer a terapia hormonal. Janta a vaca do anestro, aí eu vou o quê? Garantir um período adequado para que a última vaca pare e a gente consiga fazer ela trabalhar. E aí nós vamos querer o quê? Uma maximização do índice reprodutivo. Muda de acordo com a região? Muda. Muda de acordo com a estratégia? Muda. Se o cara tem mais comida, ele tem determinada raça, pode ser que você vai mexer um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Mas o grande negócio que você tem que pensar é: não faça a estação de monta curta demais, porque ela pode prejudicar o desempenho do rebanho.